Quando minha irmã mais nova, que sempre foi a favorita e mimada pelos meus pais, conseguiu comprar o seu novo apartamento com a ajuda deles, resolveu fazer um jantar em comemoração à compra do apartamento, me convidando junto com meu marido. Durante o jantar, ela disse querendo me atingir: nem todo mundo consegue comprar sua casa própria. Às vezes morar de aluguel sempre será a realidade de muitos, né, mana? Meus pais riram e completaram: algumas pessoas nascem para o sucesso e outras para o fracasso. Então meu marido tomou uma decisão que deixou todos travados de espanto. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, vivi à sombra da minha irmã mais nova. Um contraste constante. Ela, a queridinha. Eu, a esquecida. Enquanto ela ganhava os melhores presentes, os maiores pedaços de bolo, as palavras doces e os carinhos dos meus pais, eu aprendi a me virar sozinha. Sempre ouvi que eu era forte, independente, madura para a idade. Mas isso, no fundo, era só uma forma elegante de dizer: você não vai ter ajuda, se vire. Lembro de quando minha irmã chorava por não ganhar o celular de última geração e, no dia seguinte, lá estava o presente embrulhado na mesa da cozinha. Enquanto isso, eu trabalhava desde os 17, fazia faculdade à noite e dividia um apartamento minúsculo com outras duas colegas, lutando para pagar as contas e manter as notas em dia. Ninguém nunca me perguntou se eu precisava de algo. Meus pais diziam que era justo investirem na caçula, afinal, ela sempre foi mais sensível. Com o tempo, aprendi a me calar. As reuniões de família eram testes de paciência. Se eu falasse sobre uma conquista, era ignorada ou cortada com algum comentário sarcástico. Já minha irmã, bastava dizer que estava pensando em algo, e era aplaudida. Meus pais agiam como se ela fosse uma estrela prestes a explodir no céu, e eu, uma sombra incômoda que só estava ali para preencher espaço. Quando conheci o André, hoje meu marido, não fiz questão de apresentá-lo à minha família de imediato. Tinha medo do julgamento, do desprezo sutil, das comparações. Mas ele insistiu. Queria conhecer minha origem, entender o motivo da minha resistência em tocar em certos assuntos. Ele percebeu rápido que eu levei anos para aceitar. Ali, eu nunca fui amada de verdade, apenas tolerada. O tempo passou. Nos casamos em uma cerimônia simples, pequena, mas repleta de emoção. Nenhum dos meus familiares compareceu. Nem ao menos ligaram. Para eles, eu tinha feito minha escolha, e minha irmã, como sempre, era o centro das atenções. Com a ajuda dos meus pais, ela montou o próprio negócio, que mal se sustentava, fez viagens luxuosas, e agora havia conseguido comprar um apartamento novo, claro, com o apoio financeiro deles. Eles diziam com orgulho que a filha mais nova estava vencendo na vida. Já eu, bom, talvez para eles eu nunca tenha saído do lugar. Foi então que, uma noite, recebi a mensagem. Era da minha irmã. Um convite. Jantar aqui no meu AP novo. Vai ser especial. Traga o André. Fiquei paralisada olhando para o celular. Era a primeira vez em anos que ela se dirigia a mim com algo que não fosse ironia ou desprezo. Mesmo assim, havia algo estranho. O tom era cortês demais, quase ensaiado. André achou que devíamos ir, apenas para encerrar ciclos mal resolvidos. Eu relutei, mas aceitei. E foi nesse jantar que tudo aconteceu. Foi ali, diante de uma mesa bem posta, pratos caros e uma encenação de felicidade plastificada, que minha irmã proferiu as palavras que mudariam tudo: nem todo mundo consegue comprar sua casa própria. Às vezes morar de aluguel sempre será a realidade de muitos, né, mana? Ela sorria, mas o veneno escorria pelas palavras. Meus pais, do outro lado da mesa, riram alto. E então meu pai, sem sequer tentar disfarçar: algumas pessoas nascem para o sucesso e outras para o fracasso. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Meus dedos apertaram o guardanapo sobre o colo. Eu iria apenas engolir aquilo, como sempre. Dessa vez, não. Foi então que André, calmo, ergueu a taça, sorriu e disse: amor, e aquele nosso duplex em frente à praia?
Já compramos tem um ano, né? Ah, e tem nossa casa também, em um dos lugares mais nobres, uma casa bem imponente. Não sei como você dá conta de organizar os dois imóveis. Naquele instante, o tempo parou. Minha irmã empalideceu. Meus pais engoliram seco. E ali, naquela sala tão meticulosamente decorada para provar algo, a fachada começou a ruir. Pela primeira vez, eu não era mais a fracassada. Pela primeira vez, eles estavam no escuro, e eu, iluminada por minha própria luz. Mas isso, foi só o começo. O silêncio naquela sala foi ensurdecedor. Minha irmã segurava a taça de espumante sem conseguir disfarçar a tensão. Os olhos dela foram do meu rosto ao do André, como se procurasse alguma explicação plausível para aquilo que acabará de ouvir. Meus pais, ao lado dela, estavam igualmente atordoados. Pela primeira vez, o roteiro que sempre escreveram para a família parecia ter sido rasgado, e eles não sabiam improvisar. Como assim, duplex na praia? Minha mãe perguntou, a voz entrecortada. André apenas sorriu. Sim. Compramos no ano passado. Vista para o mar, sacada gourmet, piscina privativa. Foi um presente nosso depois de um bom ano de lucros. Ah, e a casa na cidade, aquela que você adora, amor, ele olhou para mim com ternura, lembra quando escolheu cada detalhe da decoração? Concordei, sentindo um calor diferente dentro de mim. Um calor que não era raiva, nem vergonha. Era orgulho. Orgulho de quem sempre ouviu que não era suficiente, mas que agora podia olhar nos olhos de quem a desprezou e dizer, mesmo em silêncio, eu consegui. Minha irmã, ainda tentando se recompor, forçou um sorriso. Que legal, vocês estão morando lá? Não, respondi, minha voz firme. Estamos alugando os dois imóveis por temporada. Dá um retorno ótimo. A gente mora em outro lugar, mais reservado, longe da bagunça. Mas, quando vocês compraram isso tudo? Meu pai perguntou, desconfiado. Você sempre falou que morava de aluguel. Eu nunca falei isso. Só não fiz questão de contar nada. Achei que não se interessariam. Dei de ombros, tomando um gole da taça que até então nem tinha tocado. O jantar seguiu estranho. A alegria que minha irmã tentava exibir desmoronou por completo. A cada garfada, meus pais lançavam olhares entre si, como se estivessem digerindo não só a comida, mas a realidade que nunca imaginaram existir. A filha que eles sempre diminuíram havia vencido, sem alarde, sem ajuda, sem precisar provar nada para ninguém. Depois do jantar, minha irmã nos chamou até a varanda para tomar um ar. Era visível que ela queria esclarecer algo. Olha, mana, desculpa se fui ríspida ali no começo. Era brincadeira. Sabe como é, entre irmãs? Aquela tentativa de suavizar o que havia dito me causou um certo enjoo. Não, eu não sei como é, respondi. Porque nunca tivemos esse tipo de relação. Ela baixou os olhos por um segundo. Logo depois, sorriu de novo, daquele jeito ensaiado, como fazia quando queria manipular alguém. Mas e aí, como vocês conseguiram tudo isso? O que vocês fazem, exatamente? André respondeu antes de mim. Investimentos. Desenvolvimento de soluções tecnológicas. Mas a verdade é que sua irmã tem um talento em comum. Ela criou um projeto que mudou o rumo da empresa. Só colhi os frutos da inteligência dela. Minha irmã mordeu o lábio inferior, e percebi que a máscara começava a rachar. Engraçado, ninguém nunca falou disso. Meus pais, por exemplo, achavam que você nem tinha emprego fixo. Eles nunca perguntaram o que falei, olhando nos olhos dela. Só assumiram. Como sempre fizeram. Voltamos para casa naquela noite com um silêncio confortável no carro. Eu segurava a mão do André com força. Pela primeira vez, saí de um encontro com minha família sem carregar aquela sensação de fracasso ou inferioridade. Era como se, finalmente, uma porta tivesse sido aberta, e eles tivessem ficado do lado de fora. Nos dias que se seguiram, o grupo da família no celular ficou em silêncio. Nenhum comentário sobre o jantar, nenhuma mensagem.
Até que minha mãe mandou algo curto: 3 dias depois, você poderia ter nos contado. Teríamos orgulho. Apaguei a notificação sem responder. Era tarde. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Eu voltava do mercado quando encontrei minha irmã parada na porta do meu prédio. De alguma forma, ela conseguiu o meu endereço. Com o rosto inchado de choro, ela estava irreconhecível. Eu preciso falar com você, disse, sem rodeios. É urgente. Hesitei. Tantas vezes imaginei ela aparecendo assim, sem controle, sem máscaras, mas agora que acontecia, algo me dizia que aquilo era só o começo. Entra, respondi, seca. Mas não tente manipular. Hoje, não mais. Ela entrou com passos incertos, e ao cruzar a porta do meu apartamento, deixou escapar: eles estão falidos. Nossos pais venderam tudo para me ajudar com a empresa, e agora perderam até a casa. Um nó se formou na minha garganta. Olhei para ela, que tremia diante de mim, e tudo em mim gritava por justiça, mas também por cautela. Aquilo não era um pedido de desculpas. Era o primeiro capítulo daquilo que eles sempre foram bons em fazer: virar o jogo quando a vantagem não estava mais com eles. E dessa vez, eu não deixaria isso acontecer. Minha irmã sentou-se no sofá como se carregasse o peso do mundo nos ombros. As mãos dela tremiam, mas seus olhos continuavam os mesmos, sempre calculando, sempre esperando tirar vantagem de qualquer brecha. Fiquei em pé, parada diante dela, observando em silêncio. Era estranho vê-la assim, sem o brilho do orgulho, sem a maquiagem perfeita, sem a armadura de superioridade. Eles não sabem para onde ir, ela disse, olhando para as próprias mãos. Eles perderam tudo. Cruzei os braços. Tudo? Sim. Papai fez um empréstimo em nome dos dois para me ajudar com a loja. Eu pedi, sim, mas não sabia que eles fariam isso. Eles venderam o carro, depois a casa. Tentaram salvar o negócio, mas nada deu certo. E por que estão sem casa? Perguntei, mesmo já suspeitando da resposta. Ela suspirou, desviando o olhar. Eu moro num apartamento pequeno, sabe disso. 1 quarto só. Não dá para eles ficarem comigo. Não tem espaço, nem conforto. Não seria digno. A palavra digno me causou um arrepio. Dignidade era algo que nunca se importaram em me oferecer quando precisei. Respirei fundo, tentando manter a calma. E por que veio até mim? Porque, ela hesitou, como se estivesse tentando disfarçar a verdadeira intenção. Porque você tem aquela casa. Aquela, que você disse no jantar. A imponente. Vocês não estão morando lá, né? Disseram que alugam por temporada, sim. Confirmei. E tem hóspedes agendados pelos próximos meses. Ela se remexeu no sofá, incomodada com a resposta. Mas logo retomou o controle do tom de voz, como quem recita algo decorado. Mana, escuta, não é por muito tempo. Só até eles se reerguerem. 1 mês, 2 no máximo. Você tem mais de uma propriedade. Não vai te fazer falta. Já para eles, é a única chance de não irem parar na rua. Agora sim ela mostrava a verdadeira face. Aquela que sempre usou com os meus pais para convencê-los de tudo. Aquela que fazia birra, chantagem emocional e que no fim sempre conseguia o que queria. Você mesma disse que essa casa é espaçosa. Perfeita para eles. Não tem lógica eles ficarem espremidos no meu apartamento. E vamos ser sinceras, é o mínimo que você poderia fazer. Afinal, eles são seus pais também. O sangue me subiu. O mínimo. Essa palavra ecoou na minha cabeça como uma martelada. O mínimo que eu poderia fazer? Repeti, sem esconder a indignação. Eles não se importaram com o mínimo quando eu precisava de ajuda para pagar o cursinho, ou quando tive que dormir no chão do apartamento estudantil porque não tinha colchão. Nunca me ofereceram nenhuma palavra de incentivo. Agora que estão quebrados, sou a solução? Minha irmã se levantou, cruzando os braços como quem já se preparava para discutir.
Você tá sendo mesquinha. Se fosse o contrário, nossos pais fariam por você. Fariam? Ri com amargura. Como fizeram quando me ignoraram no meu casamento? Quando você fez piada com o fato de eu morar de aluguel na frente do André? Quando riram da minha cara no jantar? Tá exagerando, estou, é? Ou você só não gosta de encarar a realidade agora que ela virou contra você? Ela deu um passo à frente, nervosa. Então vai negar ajuda? Vai deixar nossos pais sem ter onde dormir? Eles têm você. Respondi, seca. Sempre tiveram. Sempre te bajularam, te protegeram, te favoreceram. Agora chegou a hora de você mostrar toda essa adoração que recebia em forma de gratidão. Eu já faço muito. Você sabe que eu sempre fui a que resolveu tudo. Não. Você sempre foi a que causou tudo. O silêncio caiu pesado entre nós. A tensão era densa, cortante. Minha irmã então soltou, com veneno na voz, tá bom. Eu vou embora. Mas lembra disso depois, tá? Você pode ter dinheiro, pode ter casas, pode até ter o André te elogiando o tempo todo, mas você é fria. Sozinha. Sempre foi. Ela saiu batendo a porta, deixando para trás o cheiro do perfume caro e da arrogância que a sustentou a vida inteira. Sentei no sofá assim que a porta se fechou. Meus dedos tremiam, mas não de medo ou arrependimento, era raiva reprimida de anos que, finalmente, ganhava espaço para se libertar. Naquela noite, depois do André chegar do trabalho, contei o que aconteceu, palavra por palavra. Ele ouviu tudo com atenção e depois disse, ela não vai parar por aí. Se prepare. Quando eles perceberem que não conseguirão as coisas com jeitinho, vão tentar apelar. E ele estava certo. Na manhã seguinte, minha mãe me ligou. Pela primeira vez em muito tempo. Filha, a voz dela era fraca, mas ensaiada. Sua irmã falou com você? Estamos numa situação muito difícil, você sabe, sempre ajudamos como podemos. Não está sendo fácil. Você pode fazer isso pela família, né? Pela família. Palavras que soavam bonitas na teoria, mas que na prática sempre significaram, se anule, se humilhe, nos obedeça. Eu vou pensar, respondi. Mas não espere a mesma filha de antes. Desliguei, sentindo um peso novo dentro de mim. Um poder, talvez. Pela primeira vez, eu tinha o controle da narrativa. E não pretendia desperdiçá-lo. O jogo estava apenas começando. Mas, desta vez, eu estava sentada do lado certo do tabuleiro. Aquela noite foi longa. Fiquei sentada na sala, observando a cidade pela janela, refletindo em silêncio. André apareceu com 2 canecas de chá e sentou ao meu lado, como sempre fazia quando percebia que eu estava digerindo algo mais pesado do que queria admitir. Não disse nada de imediato, só esperou. Ele sempre soube o momento certo de falar, e o mais importante, quando apenas ouvir. Eu pensei em algo, comecei, quebrando o silêncio. Não quero ser igual a eles. Não quero carregar essa frieza que eles sempre me impuseram. Também não quero viver com a culpa de ter cruzado os braços diante da necessidade, mesmo depois de tudo. Ele me olhou com calma. Então o que você quer fazer? Ajudar, mas nos meus termos. Com dignidade. Sem me submeter ao ego ferido deles. Pensei em alugarmos um apartamento pequeno, mas confortável, em um bairro decente. Pagamos 3 meses de aluguel adiantado. É uma ajuda justa. Sem luxo, sem humilhação, sem me colocar de novo naquela posição de filha que precisa ser aceita. André concordou, e um sorriso leve surgiu no canto da boca. Apoio totalmente. É mais do que justo. Você não está virando as costas, só está colocando limites. E você tem todo o direito de fazer isso. Na manhã seguinte, já havíamos visitado 2 imóveis. O terceiro era ideal, 2 quartos, cozinha funcional, área de serviço e um prédio tranquilo, com vizinhança pacífica. Não era a tal casa imponente que minha irmã e meus pais ouviram falar no jantar,
mas era muito mais do que eu tive quando precisei. E muito mais do que eles mereciam, se fosse pensar com o coração ferido. Assinamos o contrato e quitamos os 3 primeiros aluguéis. A sensação não foi de derrota, mas de paz. Ajudar por escolha, não por pressão. E isso fazia toda a diferença. No fim do dia, liguei para minha mãe. Mãe, conversei com o André e encontramos uma solução. Alugamos um apartamento para vocês. Tem 2 quartos, é aconchegante, seguro. Já pagamos 3 meses de aluguel. Vocês podem entrar a qualquer momento. Do outro lado da linha, silêncio. Como assim, um apartamento? Ela perguntou, com um tom que já denunciava a insatisfação. Exatamente isso. Um lugar confortável para vocês ficarem enquanto se reorganizam. É o que podemos e queremos oferecer. Ela bufou. Mas e aquela casa? Aquela casa enorme que você falou no jantar? Aquela seria perfeita pra gente. Por que não podemos ficar lá? Senti o sangue gelar. O tom dela não era de gratidão. Era de cobrança. Exigência. Porque aquela casa é nossa. E está sendo alugada. Não vamos abrir mão de um imóvel de alto valor e compromissos assumidos para atender um capricho. Estamos oferecendo uma alternativa real, prática e digna. Vocês têm 2 dias para decidir. 2 dias? Isso mesmo. Se não aceitarem, vamos entender como recusa. A partir daí, não haverá nova proposta. Minha mãe ficou muda por alguns segundos. Em seguida, ouvi a voz do meu pai ao fundo, perguntando o que estava acontecendo. Ela respondeu, já alterando o tom, como se estivesse relatando uma ofensa. A sua filha alugou um apartamentinho pra gente, acha que isso é ajuda? E ainda impõe prazo. 2 dias. Como se fossemos indigentes. A voz dele ficou nítida no viva voz. Isso é o cúmulo da ingratidão. A gente criou você, deu tudo o que podia, e agora quer nos enfiar num lugar qualquer enquanto vive como madame em casa de luxo? Fechei os olhos. Respirei fundo. O que mais me magoava não era a recusa, era a completa incapacidade deles de reconhecer qualquer gesto meu que não se encaixasse nas exigências e nas expectativas que sempre tiveram. Eu estou oferecendo ajuda. Vocês estão exigindo favor. Não é assim que funciona comigo. Não mais. Você acha que é melhor que a gente agora, é isso? Meu pai gritou. Não. Mas eu sei meu valor. E sei até onde posso ir por quem nunca foi por mim. Antes que pudessem continuar, finalizei. 2 dias. Pensem com calma. A porta está aberta. Mas não vai continuar assim por muito tempo. Desliguei. Fiquei olhando para a tela do celular por alguns segundos, sentindo a adrenalina se dissipar lentamente. Meu coração estava acelerado, mas eu me sentia firme, centrada, pela primeira vez. Não era vingança. Era justiça com equilíbrio. Um novo capítulo da minha vida onde eu ditava os termos, e não aceitava mais migalhas emocionais disfarçadas de afeto. Naquela noite, André me abraçou enquanto assistíamos um filme qualquer que nem consegui prestar atenção. O corpo estava ali, mas a mente repassava cada detalhe daquela conversa, das palavras carregadas de desprezo, da postura arrogante que meus pais ainda insistiam em sustentar mesmo em queda livre. Eles não queriam ajuda. Queriam domínio. Queriam continuar manipulando as peças como sempre fizeram. Mas dessa vez, o tabuleiro tinha virado. E eles, pela primeira vez, estavam do lado que não conheciam, o lado de quem implora, e não de quem comanda. 2 dias. Dei exatos 2 dias. E durante esse tempo, nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal de que meus pais sequer cogitavam agradecer a ajuda que ofereci, muito menos aceitá-la. Ao invés disso, o que recebi foi silêncio. Mas não aquele silêncio pacífico de quem reflete. Era o silêncio de quem acredita ainda estar no controle, de quem tenta manipular pela ausência, pela espera, pela chantagem emocional.
André, como sempre, estava atento aos meus gestos. Notava minha inquietação, minha esperança frustrada de, talvez, receber uma única palavra de reconhecimento. Amor, ele disse, enquanto preparávamos o jantar juntos. A gente ainda vai manter os 3 meses pagos? Parei. Respirei fundo. Não sei se faz mais sentido. Quando liguei, a reação deles foi de desprezo. Exigiram a casa como se eu tivesse obrigação. Não houve humildade. Nenhum obrigado. Então por que dar tanto? Ele perguntou, calmo. Se fosse qualquer outra pessoa te tratando assim, você faria? Balancei a cabeça, em silêncio. A resposta estava ali. Clara. Eu não devia mais me punir emocionalmente tentando agradar quem não via valor no meu esforço. A ajuda que ofereci foi generosa, mas a resposta deles foi cruel, soberba e invasiva. Tive a certeza, a ajuda continuaria, mas com limites. Vamos manter a oferta. Mas mudaremos os termos. 1 mês de aluguel pago. E só. A partir daí, se quiserem continuar lá, que assumam suas responsabilidades. André sorriu, satisfeito. E, pela primeira vez, senti que eu estava mesmo no controle. Não havia mais aquela versão minha que buscava aceitação. Agora era diferente, era sobre respeito. No 3º dia, liguei novamente para minha mãe. O telefone chamou por longos segundos antes de ser atendido. Ela atendeu com a voz arrastada, como se estivesse contrariada. Oi. Boa tarde, mãe. Estou ligando para dar um retorno. Sobre o apartamento que alugamos. Ela ficou em silêncio. Típico dela. Esperava que eu desenrolasse tudo sozinha. Mudamos os termos, continuei. Será apenas 1 mês de aluguel pago. O contrato está assinado, a chave está disponível na portaria. Depois desse primeiro mês, vocês assumem, se quiserem continuar. A pausa dela foi tensa. Como assim só 1 mês? Perguntou, indignada. Você mesma disse que seriam 3. Sim. Mas isso foi antes da forma como vocês reagiram à nossa ajuda. Diante da postura que tiveram, reavaliamos. E achamos que 1 mês é mais do que suficiente para se reorganizarem. Isso é um absurdo, minha filha. Um absurdo. Gritou meu pai, que claramente estava ouvindo tudo do outro lado. É generosidade. O que seria um absurdo, pai, seria permitir que vocês ocupassem um imóvel de alto padrão, como exigiram, sem o menor respeito ou gratidão. Ainda estou oferecendo ajuda. Mas dentro dos limites que eu mesma estabeleço. Houve mais silêncio. A respiração ofegante do meu pai atravessava o telefone como um motor falhando. E se a gente não quiser esse lugar ridículo que você alugou? Minha mãe disparou. Então procurem outro. Mas minha parte termina aqui. Sua irmã tem um apartamento. Ela continuou, exaltada. Poderíamos muito bem ficar com ela. Então fiquem, respondi. Isso é algo que vocês precisam resolver entre vocês. No final da tarde, minha irmã me mandou uma mensagem. Sério que você vai fazer isso com nossos pais? 1 mês só. O que vão fazer depois? E claro que não podem ficar comigo. O lugar aqui é apertado, sem privacidade nenhuma. E eu não sou babá deles. A responsabilidade é sua também, sabia? Li a mensagem 2 vezes. Cada palavra carregava o peso da velha dinâmica, ela no centro, empurrando as consequências para os outros, e os meus pais como satélites em torno dela. Mas eu não orbitava mais esse sistema. Respondi curto, a responsabilidade é deles. E cada um colhe o que plantou. 2 dias depois, os porteiros do prédio do apartamento alugado confirmaram. Meus pais pegaram a chave e começaram a mudança. Chegaram cabisbaixos, em silêncio, acompanhados por um carro velho e 2 amigos que ajudaram com as malas. Não houve uma mensagem, uma ligação, um agradecimento. Nada. André me olhou pela janela e comentou,
engraçado como eles fazem questão de manter o orgulho, mesmo em queda. Você estendeu a mão, e eles só não gostaram de não poder escolher como. É isso. Respondi. Eles não queriam ajuda. Queriam controle. E agora estão aprendendo o que é depender de alguém sem poder ditar as regras. Passou uma semana. Soube por conhecidos que minha mãe andava reclamando do bairro, do espaço, do colchão. Que meu pai havia dito que se sentia humilhado. E que minha irmã, mesmo sem oferecer nada de concreto, se dizia chateada com a minha falta de empatia. Mas não havia falta de empatia. Havia excesso de amor próprio, e eles nunca souberam reconhecer. Naquela mesma semana, André me levou até a casa da praia. Entramos, abrimos as janelas, deixamos o ar do mar invadir a sala. Aqui é o nosso refúgio, ele disse, me abraçando. E é aqui que vamos brindar não o sucesso, mas a paz que conquistamos. Sozinhos, mas de cabeça erguida. Sorri. E por dentro, senti, por mais dolorosa que fosse a jornada, eu tinha vencido. E ainda faltava o capítulo final. O mês passou rápido. Para eles, talvez, tenha sido um longo martírio. Para mim, foi como assistir um filme antigo pela última vez, já conhecendo o final, mas sem mais me envolver com os personagens. Eu seguia minha rotina em paz, enquanto lá do outro lado, meus pais e minha irmã enfrentavam, enfim, as consequências da vida que construíram à base de escolhas egocêntricas. No fim do mês, como previsto, o aluguel venceu. Nenhum deles me procurou. Achei que iriam tentar estender, manipular, implorar, mas não. O silêncio, dessa vez, parecia vir de um lugar diferente. Um lugar de realidade. Eles estavam, pela primeira vez, sentindo o peso de suas próprias decisões. Até que uma tarde, recebi uma mensagem inesperada da minha mãe: "Você tem razão. Fomos injustos com você a vida inteira. Achávamos que estávamos certos. Hoje vejo que erramos feio." Demorei para acreditar. Li e reli o texto. Era curto, direto, e não parecia uma provocação ou um jogo. Soava sincero. Mas ao mesmo tempo, vazio. Como se a tentativa de reparo estivesse carregada de culpa, mas sem tempo suficiente para curar o estrago. No dia seguinte, minha irmã me ligou. "Oi", disse, com a voz baixa, quase envergonhada. Eu vim pedir desculpa. Fiquei em silêncio. Pela primeira vez, ela não tinha o tom arrogante, nem o olhar altivo, nem o sarcasmo pronto. Demorou para cair a ficha, sabe? Mas caiu. Eu sempre achei que tinha mais valor porque recebia mais. Porque me escolhiam. Porque me elogiavam. Mas era tudo frágil. Era vaidade, favoritismo, e um orgulho bobo. Suspirei, sentindo algo pesar dentro de mim. Não era raiva. Não mais. Era cansaço. "Você não só foi escolhida", respondi, com calma, como também nunca questionou a forma como isso acontecia. Sempre se calou diante das injustiças. Ou pior, colaborou com elas. Até debochou. "Eu sei." Ela disse, quase sussurrando. "Eu queria que você me odiasse. Assim seria mais fácil. Mas você ficou em silêncio. Trabalhou. Cresceu. E venceu. E agora, mesmo depois de tudo, você ainda estendeu a mão." Parei por um instante. Ouvi cada palavra com atenção. Ela falava como quem realmente começava a entender. Mas, no fundo, eu sabia, mesmo arrependimento genuíno não apaga o passado. E, às vezes, o perdão não significa reconciliação. Reconhecer é o primeiro passo. Mas tem coisas que não voltam. E a confiança é uma delas. Vocês não me perderam por um erro. Foi por anos de escolhas. Por cada vez que fingiram não me ver. Por cada piada, cada desprezo, cada momento que me diminuíram. Ela chorava do outro lado. Eu não espero que a gente volte a ser irmãs de verdade. Nem que confie em mim. Eu só
queria te dizer isso. Que eu te admiro. Que você venceu, mesmo sem apoio nenhum. E isso me destrói por dentro. Porque eu tive tudo e desperdicei. Ficamos em silêncio. Dessa vez, um silêncio leve. Não havia ódio. Só os escombros do que um dia poderia ter sido uma família. Na semana seguinte, André e eu viajamos novamente para a casa da praia. Precisávamos de um tempo longe de tudo. Lá, sob o céu limpo e com o som das ondas ao fundo, sentei no terraço e escrevi uma carta, que jamais enviei, só para tirar o peso do coração. Queridos pais e irmã, durante muito tempo, desejei que vocês me enxergassem. Não como a filha esquecida, ou a irmã independente que se virava sozinha. Mas como alguém que sentia, que sonhava, que queria apenas fazer parte. Vocês me ensinaram muito. Não da forma que talvez imaginassem, mas ensinaram. Aprendi o que é solidão, o que é invisibilidade, o que é lutar sem plateia. E mais importante, aprendi que eu não precisava do reconhecimento de vocês para ter valor. Hoje, vocês me enxergam. Mas agora, eu já não preciso mais disso. Eu cresci. E cresci longe da raiz que me negou sombra. Com respeito, mas também com distância, a filha esquecida, que aprendeu a florescer mesmo sem jardim. Dobrei o papel, coloquei dentro de um caderno e fechei, decidira mais tarde se mandaria para meus pais. Era o fim de um ciclo. Dias depois, soube por um vizinho do apartamento que meus pais continuaram por lá, pagando com dificuldade o segundo mês de aluguel. Não sei se foi o orgulho ou a vergonha que os impediu de procurar ajuda novamente. Mas no fundo, algo me dizia que, enfim, estavam entendendo o que era caminhar com as próprias pernas. Quanto à minha irmã, ela seguiu com a vida. Nunca pediu nada novamente. Às vezes manda uma mensagem curta, comenta uma foto, tenta algum contato. Eu respondo com educação, mas não com afeto. Não mais. E eu? Eu sigo em paz. Na minha casa, no meu trabalho, ao lado do homem que sempre me valorizou quando ninguém mais o fazia. Não vivo para provar nada a ninguém. Vivo porque agora sei que meu valor não depende de olhos externos, mas da forma como me vejo. Fui considerada fracassada. A sem futuro. A que nasceu para morar de aluguel. E, ironicamente, fui justamente quem construiu, com esforço e dignidade, um lar. Não apenas de paredes e telhado. Mas um lar dentro de mim mesma. E aí, você teria feito o mesmo que essa filha fez? Teria ajudado seus pais mesmo depois de tudo ou viraria as costas como eles fizeram com ela por tantos anos? Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de superação, dignidade e amor próprio. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias reais, emocionantes e cheias de lições. E agora me conta aqui nos comentários, você teria dado a casa? Ou também colocaria limites como ela fez? E me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que eu vou passar dando um coração em todos os comentários. Sua opinião é muito importante pra gente. Vamos conversar nos comentários. Até o próximo vídeo.